Geometria, para muita gente, só de ouvir essa palavra já vem na cabeça um monte de fórmula e umas ideias meio confusas. Mas e se o segredo para entender tudo isso estivesse bem na nossa frente, sabe? Em imagens, em formas? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Então, vamos começar por aí, né? Pelo desafio que a geometria representa para tanta gente. Pois é, o desafio é real. Aquela sensação de olhar um quadro cheio de fórmulas e pensar, meu Deus, por onde eu começo? Quem nunca passou por isso? A questão é que a geometria pode parecer muito abstrata, muito distante. A dificuldade é justamente essa, conectar aqueles símbolos todos com algo que a gente consiga, sei lá, visualizar, tocar. Mas e se o problema não for o conteúdo em si, mas o jeito como a gente aprende? Existe uma outra forma, uma abordagem que conversa muito melhor com o jeito que o nosso cérebro funciona. Olha só a diferença. De um lado, a gente tem o aprendizado teórico, aquela coisa de tentar decorar fórmulas soltas, abstratas. E do outro, o aprendizado visual, que mostra na hora a ligação entre a fórmula e a forma que ela descreve. A clareza é outra coisa, né? É quase que instantânea. E aqui está o ponto principal. Aprender com imagens não é um atalho, não é um truque. É simplesmente um caminho mais direto, mais eficiente para entender de verdade. Pensa assim, nosso cérebro processa imagem e palavra de jeitos diferentes. Quando a gente junta os dois, a informação não só entra, ela fica. É como traduzir uma linguagem da matemática para uma linguagem que o nosso cérebro entende super bem, a linguagem visual. Para isso ficar mais concreto, vamos dar uma olhada numa ferramenta bem prática que está no nosso material de origem, um cartaz educativo todo focado em geometria. E a primeira coisa legal dessa ferramenta é o foco. Ela se concentra em 8 figuras geométricas principais. Isso já ajuda muito, porque dá um limite claro, sabe? Fica mais fácil de gerenciar, sem aquela sensação de que é informação demais. E claro, a ferramenta começa pelo começo, definindo o que é geometria de um jeito bem direto. É basicamente a área da matemática que estuda as formas e o espaço. Isso cria uma base, um chão firme para a gente começar a construir o conhecimento. E aqui vem uma sacada bem legal da organização do cartaz. Ele divide as figuras em duas categorias bem simples de entender. De um lado, a geometria plana, as formas 2D, como quadrados e círculos. Do outro, a geometria espacial, os sólidos 3D, tipo cubos e esferas. Essa organização faz toda a diferença na hora de arrumar as ideias na cabeça. E não é só a clareza, a ferramenta também é super versátil. Ela pode virar um pôster grande para colocar na parede da sala, ou pode ser impressa como cartões menores para estudo individual. Ou seja, ela se adapta a diferentes jeitos de aprender. Mas o objetivo aqui não é só reconhecer as formas, vai muito além disso. Vamos ver como uma ferramenta assim pode levar da simples memorização para uma autonomia de verdade? A jornada de aprendizado que a fonte propõe tem 3 passos bem claros. Primeiro, entender o que a fórmula significa. Depois, sim, memorizar. Mas o passo final, que é o mais importante de todos, é desenvolver a autonomia para usar esse conhecimento. O ponto mais importante é que a ferramenta não é para ser uma muleta, e sim uma ponte. O objetivo final é que a pessoa consiga calcular áreas com confiança, por conta própria, sem precisar ficar consultando o material o tempo todo. E isso tudo nos leva à grande lição, sabe? Uma ideia que vale não só para matemática, mas para quase tudo. A ideia central é essa. Quando a gente estrutura uma informação de um jeito visual, os assuntos mais complexos ficam muito mais acessíveis. É como criar um caminho claro no meio de um monte de informação bagunçada. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Se organizar as coisas de um jeito visual consegue descomplicar a geometria, que é um bicho-papão para tanta gente, imagina em que outras áreas da vida ou dos estudos a gente poderia usar esse mesmo princípio. Transformar o que é complexo em algo claro, simples de entender. Fica aí a pergunta: